sou a Belle. Hoje eu vou contar sobre os meus relatos sobrenaturais, ou quase isso. No começo desse vídeo eu queria fazer uma pergunta. Quando um conjunto de coisas acontece com você, fazendo você se sentir inseguro ou perseguido, você prefere se apegar em crenças religiosas e conspiracionistas, ou você prefere acreditar que você estava passando por um surto psicótico e que todos os acontecimentos foram apenas um delírio causado por isolamento social? A pandemia foi uma das piores épocas da minha vida. Mesmo que eu não me lembre totalmente por estar supostamente em um surto psicótico, mas se não fosse por ela, eu estaria provavelmente morta. Estávamos no começo de 2020, eu queria acabar com a minha vida, mas mesmo eu tentando, eu nunca tive a coragem necessária. Depois que as aulas presenciais acabaram por causa do Covid, eu passava o dia todo em casa conversando com gente estranha na internet, porque eu não tinha nenhum amigo na vida real. As minhas crises de ansiedade eram diárias e eu só lembro da sensação de estar vivendo um pesadelo. Eu tinha 12 anos e, como uma criança curiosa, eu poderia ver tudo que a internet tem a oferecer, seja bom ou ruim. Eu amava creepypasta. Em uma noite, eu tava brincando com meu primo, que é alguns anos mais novo que eu, e a gente tava lendo história de terror. Até que a gente entrou num site e viu a história de um homem que estava sendo assombrado há anos. Todas as noites de madrugada, por volta das 2 e 3 da manhã, ele escutava uma gargalhada muito assustadora que parecia vir da esquina da casa dele. Ele contou que depois de um tempo isso parou de acontecer. Na mesma noite, antes que eu conseguisse dormir por volta das 2 da manhã, eu escutei a gargalhada. Eu fiquei paralisada e não consegui dormir aquela noite. Eu tinha insônia e eu só conseguia dormir quando começava a clarear, porque eu tinha medo da noite, eu não me sentia segura em dormir à noite. Eu continuei escutando aquela gargalhada por meses, até que parou no final do ano. Eu me senti aliviada, foi como se eu tivesse vencido um medo. Nos últimos dias eu fingia que não tinha escutado e ficava ignorando. Mas ninguém tinha escutado aquela gargalhada, só eu. Foi naquela época que eu comecei a ter pesadelo todas as noites, e eu continuo tendo até agora. Por um tempo, ainda na pandemia, eu não conseguia me alimentar direito. Eu comecei a sentir um cheiro de podre a todo momento, como um cheiro de animal em decomposição. Eu emagreci um pouco, mas depois de um tempo eu consegui voltar a comer normalmente. Eu só gostava de comer miojo de copinho e eu juntei muitos copinhos, mais de 50. Depois eu usei eles em um projeto de escola no primeiro ano do ensino médio. No meio de 2021, eu mudei para uma casa que tinha uma escada muito grande. Meu quarto era todo mofado e eu coloquei um lençol na janela porque eu tinha medo de olhar pela janela e ter alguém me observando lá fora. Numa noite, quando eu tava com a minha irmã, a gente escutou um barulho muito alto e o vidro da janela estourou. Eu saí correndo e nunca mais consegui entrar naquele quarto, me sentindo bem. A marca parecia um chute, mas era muito difícil alguém ter entrado na minha casa. A minha mãe me tranquilizou, falando que tinham jogado uma pedra, mas não era possível uma pedra atingir tanta força em um corredor tão estreito. As paredes daquele quarto estavam todas mofadas e eu conseguia enxergar rosto nas formas do mofo. Como eu frequentemente tentava acabar com minha vida, eu sentia que aquilo era uma punição por eu não ter conseguido. Quando eu tomei muitos remédios que estavam escondidos numa gaveta, eu dormi normalmente e no dia seguinte de manhã eu acabei de tomar todos aqueles remédios e fui para a escola. Eu comecei a passar mal e tiveram que chamar a ambulância.
Eu tive que fazer lavagem no estômago. Eles enfiaram um cano pelo meu nariz até meu estômago e eu tive que tomar soro e carvão ativado. Foi uma das piores sensações da minha vida. O cano passou raspando meu nariz, minha garganta e meu estômago. Quando eu tava esperando o soro agir, deitada numa cama de hospital, eu dormi um pouco, mas quando eu acordei tava tudo estranho. Parecia um sonho, mas aquela tristeza continuou e eu passei dias chorando. Tive que continuar indo pra escola, mesmo sabendo que todo mundo tinha medo de mim e não queria se aproximar de mim, porque todo mundo sabia o que eu tinha feito. Eu nunca fui uma pessoa maldosa e nem nunca quis magoar ninguém. Eu fui muito besta por responder a provocações deles e acabar discutindo. Porque hoje eu sei que não adianta ficar discutindo com um adolescente hipócrita. Provavelmente eles só estavam imitando as coisas que os pais deles disseram. Depois de um tempo, eu comecei a acreditar que tudo aquilo tinha acontecido pelo estresse psicológico e isolamento social que eu estava passando naquela época. Eu comecei a melhorar depois que eu fui encaminhada pelo médico para fazer terapia e comecei a tomar remédio controlado. Me senti viva novamente e por mais que eu tenha tido diversas crises ao longo dos anos, atualmente eu me sinto muito melhor. Eu consigo entender que nada daquilo foi causado por algo sobrenatural, por mais que ainda pareça estranho. Hoje eu tenho uma nova perspectiva de vida. Eu vou continuar me cuidando para nunca mais passar por nada parecido. E mesmo que isso aconteça, eu vou conseguir superar de novo. O meu maior desafio é lutar contra os meus problemas. E ninguém é perfeito para ficar julgando minhas falhas. Usam a época que eu tava em surto para me chamar de maluca. Mas isso pode acontecer com qualquer pessoa e essas pessoas precisam de cuidados, não de gente que fica apontando o dedo e falando coisas que nem sabe. O vídeo foi esse, chuchus. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijinhos!